Olá, meu nome é Carlos Dias, este é o Macabeus e eu não sei fazer apresentação. Meu nome é Ellen Rayane e será que o catolicismo de internet te leva mesmo pro céu? Meu nome é Gabriela Cunha e o reino dos céus pode não ser aquilo que a internet disse pra você. Meu nome é Matheus Jacinto e cuidado com os messias da política. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Macabeus. Nós vamos conversar hoje sobre o que é o reino de Deus. Esse reino de Deus que será que ele Tivestes, ó rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, de prata eram seu peito e os braços. O ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés parte de ferro, parte de argila. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila e os triturou. A pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha, que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho, e agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou, onde quer que habitem, os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e depois ainda um terceiro reino de bronze que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como ferro que reduz tudo a pó e tudo esmaga. Os pés que vistes, parte de argila e parte de ferro, designam um reino que será dividido. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Um reino que jamais passará a outro povo. Esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudestes ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma a tivesse tocado, e a reduziu em pó. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho verdadeiramente é este, e digna de fé é a sua interpretação. Escutou aí no texto a profecia de Daniel, que fala a respeito do reinado de Deus. Vocês já escutaram essa profecia antes? Já. Eu sou Já leigo sim. aqui. Já tinha ouvido falar muito por estudos da Igreja Adventista, que eles citam bastante, né? E algo que eu gosto de ouvir de outras denominações falando, então já tinha ouvido falar a interpretação adventista sobre isso. Você pegou um gancho bem interessante, porque os adventistas é como se eles fossem o nosso flash reverso, sabe? Assim, da interpretação. Porque, tipo assim, é importante saber o que eles pensam para entender que a gente pensa o completo oposto. Porque quando eles falam nessa interpretação de Daniel, eles vão jogar tudo para o futuro e eles vão dizer que esse reinado de Roma que vai ser derrotado é o reinado da Igreja Católica. É muito interessante que a gente faça o total oposto do que eles fizeram, porque se a gente entende que aquilo ali é uma coisa para o futuro e Jesus precisa vir... Então a gente não precisa fazer nada. Exatamente. A gente não precisa fazer esperar nada. vir, inclusive... Não, continua. Não, é fale. Corte. Não. Eu ia fazer um raciocínio que eu não tenho como fazer. Pra você. Vai, tá bom. É isso, que tipo assim, se a gente coloca isso aí como uma coisa que vai acontecer no futuro, a gente vai ter que entender que Jesus vai derrubar Roma e a gente tem que entender que nós fazemos parte da Igreja de Roma e de alguma forma a Igreja de Roma vai se perder e isso aí é pensamento protestantizado. Então, o texto está dizendo, né, que são 4 reinos e todos os exegetas concordam que vai ter esses reinos aí, são a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e, por fim, Roma. Então, a pedra é lançada dos céus e ela atinge Roma, e de Roma ela passa a reinar no mundo inteiro. Inclusive, esse texto é muito importante para a gente compreender por que é que a igreja tem sede em Roma, porque a gente derrubou o reinado. E a sede em Roma é algo muito bonito, porque Roma é quem matou Jesus e os
Isso aí os é conversas apóstolos. protestantes. Isso aí é conversas protestantes. Sim, Vamos sim. devagar, então vamos A devagar. gente não pode falar mal de Roma, né? Pilatos lavou as mãos. Lavou as mãos, acabou. Tá bom, mas então vamos dizer o seguinte: quem matou Jesus foram os nossos pecados. Mas vamos pensar assim, falando nessa ideia. O império mata Jesus, mata os apóstolos, persegue, mas a fé, ela sobrevive ao ponto do império se converter e hoje ser a sede da Igreja de Cristo. Isso acaba sendo algo muito bonito, né? Por coisa que Gabi falou, que essa rocha, ela é a forma da luz de Cristo ir para todo mundo, esse império, né? Que já não existe mais, porque foi vencido pela cruz, pela ressurreição. Exatamente. Quando a gente coloca, tipo, esse negócio aí, tipo, de Roma, como se... Tipo assim, os protestantes costumam dizer que Roma ela não foi derrubada, ela foi substituída, que a gente misturou o paganismo com Roma, e não consegue ter a visão de que nós realmente vencemos o diabo, o mal, o pecado. É uma visão escatológica muito mais de esperança que nós temos de dizer que nós já vencemos, nós vamos vencer de novo, Cristo vai voltar, nós vamos ver o reinado dele se concretizando no mundo. Mas ele já reina e ele venceu as forças do mal. Então, é como o Carlos falou, Roma, o Império Romano, eles mataram Jesus Cristo. E aí Jesus não só vence ressuscitando e tomando sua vida de volta, mas derrubando, destruindo, derrotando aqueles que mataram ele. E agora quem está lá governando Roma não é mais o imperador, é o Papa, que representa o próprio Cristo. Então, o reinado do bispo de Roma, ele não é um reinado de um imperador, ele é o reinado de Cristo, é Cristo que está reinando na Terra. Bom, é um bom tema para um futuro podcast, falar por que Roma, né? Demonstrou o poder de seu braço. Isso, diz pessoas orgulhosas. Derrubou Então, os poderosos. é até interessante a gente ver essa questão tipo assim, que Jesus não surgiu do nada. Jesus surgiu com profecias, com promessas, sabe? Ele não surgiu, assim, brotou do nada, disse assim, eu sou um cara e eu sou Deus e tal. Ele surge de um rebento, ele surge de profecias, de uma promessa, de um povo, e esse povo recebeu as promessas de Deus como concretizadas, como cumpridas. Jesus, né? Ele fala para os judeus que Abraão, quando profetizou e viu que viria um dia Jesus, ele se orgulhou desse dia, ele regozijou-se desse dia. Então, é uma continuidade, sabe? Às vezes a gente quer pegar, tipo, o Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento já passou. Não é que passou, se cumpriu, é diferente. Uma coisa que passou é uma coisa Vocês ruim. acham que a gente tem que ver o Antigo Testamento à luz do Novo? Sempre encontrar Jesus ali no Antigo Testamento? Não, sim, com certeza. O Novo, ele dá luz ao Antigo, e o Antigo... O Novo se completa. O Novo completa o Antigo. Eu acho que essa frase de Santo Agostinho, né? Eu acho. Não sei. Sou leigo em frases. Eu decoro as frases, mas eu não sei de quem falou. Então, o Antigo Testamento, ele não é uma coisa que é pra gente, sabe, descartar. Ignorar. Isso, às vezes a gente vê... eu vejo muito isso, eu não diria naquele protestantismo mais tradicional, mas aquele mais evangelical, quando eles veem essas vestes litúrgicas, incenso e tal, eles costumam dizer assim, não, isso é coisa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento já passou, ele foi destruído e tal. Onde é que diz isso? Não está dizendo que o Antigo foi destruído, né? Jesus disse que ele veio cumprir a lei, não destruir a lei. São coisas totalmente diferentes. Acho que eles acreditam um pouco que é apenas uma coisa que está ali para você justificar algo, para você servir de exemplo, o mínimo que seja, não como algo assim essencial, algo que se é bom, por que tirar, sabe? Não é para usar incenso, não é para usar paramento, mas certamente as promessas aplicadas a Abraão vão ser aplicadas a você. Sim. Certamente as promessas do povo de Israel serão aplicadas para você, irmão. Levante a mão e tome posse. Um rebanho bonito. E certamente as promessas aplicadas aos 12 patriarcas são as mesmas do Estado de Israel governado hoje, e é a mesma coisa. Sim, sim. O protestante em si, ele já é irônico, né? Porque as produções... Você tem a marca da promessa. Confia. Sim. Poxa, gente, que falta de ecumenismo é esse? A gente já tá fugindo. Não é nesse sentido, né? A gente já tá fugindo aqui, já estão vendo que a gente não tem coerência nenhuma.
A gente gosta dos nossos irmãos protestantes, a gente ama nossos irmãos protestantes. Inclusive, a gente está mais atacando aqui essa visão do fundamentalismo evangelical, eu diria, né? Porque muitos protestantes nem têm essa visão. Essa questão aí meio confusa que é tida como heterodoxa até mesmo pelos protestantes tradicionais, que é essa questão assim de que o Antigo Testamento é antigo, não presta, mas ao mesmo tempo eu só quero saber de Davi, porque ele teve muitas bênçãos e de riquezas, e teologia da prosperidade, e bandeira de Israel. Isso aí não representa o protestantismo clássico. É verdade, se você chegar num irmão numa igreja batista tradicional, ele não vai acreditar nisso, sabe? Ele não vai ter tanta ligação, não vai acreditar nessa história, o Antigo Testamento serve para nada. Ele vai ter discordâncias óbvias com o catolicismo, mas ele também não vai falar que Roma é a sede do anticristo. Sim. Isso é mais comum em igrejas adventistas. Não somente lá. Com respeito. Mas eu acho que os adventistas foram muito, tipo assim, eles tiveram influência, por mais que sejam uma minoria... Do americanismo. Tipo, por mais que eles sejam uma minoria entre os evangélicos, eles têm influência grande. Por exemplo, eu lembro que na época que eu era evangélica, lá na igreja, tinha algumas pessoas que assistiam muito Novo Tempo, mesmo dizendo assim, eu sei que eles têm algumas discordâncias do sábado e tal, mas eles falam muito bem sobre escatologia, então todo mundo gostava muito de escutar os adventistas falarem, porque de fato eles falam bem, não estou dizendo que falam certo, mas falam bem. Falam bem. E aí muita gente tem essa escatologia na cabeça de que Roma não é o lugar onde Deus vai reinar, mas é o lugar onde Deus vai ser, tipo assim, sei lá, o anticristo vai reinar. Eu acho até interessante que na epístola que a gente tem nas escrituras aos romanos, São Paulo finaliza falando que ele, tipo assim, que a igreja de Roma é uma igreja que está crescendo muito e que todas as igrejas do mundo falam de como a igreja de Roma é grande. Então, desde aquela época lá, já se falava de que a igreja de Roma tinha um destaque, né, diferenciado. E que Deus não demoraria a esmagar Satanás debaixo dos pés dele. Eu ia falar exatamente dessa passagem aí, em Romanos 16, já no finalzinho. Isso aí. Tanto gostamos de protestantes nesse programa que teremos protestantes nesse programa em algum momento. Sim, é verdade. Teremos bons convidados aqui. Sim, é verdade. Não vai ter nenhum que vai falar que Roma é a besta. Ou que vai falar... É que nem foi aquele ex-satanista lá no podcast que disse que o próximo Papa é o anticristo. Eu gosto desse lobby do ex alguma coisa, sabe? Tipo, o meu lobby é ex-satanista, ex-maçom, ex-protestante, ex... Tem um ex-padre que eu adoro no YouTube. Vira e mexe, eu olho ele lá. Na igreja que eu participava, já foi um ex-padre. Eu nunca me esqueço desse irmão. Eu tinha uns 12 anos, e aí ele pregou lá, falando que não sei o que de idolatria. Eu não sei, eu gostaria muito de voltar no tempo e descobrir se esse homem realmente era padre, sabe? Eu gosto de fazer isso. Eu pesquiso no YouTube essas pessoas e procuro a origem delas, se eles realmente forem. Aparentemente foram. Vocês já viram o ex-membro do Racionais? Já viram isso? Não. O Racionais, não é do Raimundos, não? Não, do Racionais. Do Raimundos, não, pô. Esse é o Rodolfo Abrantes. Exatamente. Realmente virou evangélico. Sim. Mas eu tô falando do ex-cara do Racionais, do Guina. Tem no álbum Sobrevivendo no Inferno, cita um tal de Guina. Mas aí tem um cara que supostamente era o Guina, que ele ia nas igrejas evangélicas, neopentecostais, falar que ele era o Guina, era envolvido com o tráfico, mas aí dessalvou ele e tal. Aí depois de um tempo, se eu não me engano, não tenho certeza, mas o Mano Brown apareceu publicamente, desmentindo essa história aí. Aí o cara sumiu. Tem um tempinho que eu não vejo nada dele na internet. Mas isso já tem muito tempinho. Uns 8 anos, ou mais. É isso aí. Não que eu tenha vivido essa época, porque eu sou muito novo, só tenho 19 anos. E quando você olha... a gente não falou as idades aqui, né? Sim, eu tenho 19 anos. Somos todos jovens aqui. Jovem fala besteira mesmo, aqui é todo mundo jovem, é 23, 21 e 19, isso aí. Esse negócio de ex-coisa aqui em Salvador, tem uma época que era febre ser ex-Olodum. Então começou com o irmão Lázaro, que faleceu recentemente. Deus tenha, mas... Eu gostava da música dele. Ele tinha umas músicas legais e ele tinha uma história interessante mesmo. Ele realmente se converteu assim, tipo, ele realmente passou a viver a fé evangélica. Tem gente que diz que só faz isso, que é isso alguma coisa, depois não faz mais nada. Mas tinha uma época que era uma febre, todo mundo queria dizer que era ex alguma coisa, ex-prostituta, ex-olodum, ex-maconheiro, ex-gay, ex-portador de AIDS que tinha somente uma célula no corpo. Exatamente, adoro essas.
Então, no bloco anterior a gente estava falando sobre como o reino de Deus existe mesmo, de verdade, e que ele chegou ali, derrubou o Império Romano, o Império Romano nos matava, nos perseguia, matou inclusive nosso mestre, nossos mártires são romanos, e aí depois disso Roma caiu, e ela não foi substituída pela Igreja Católica, ela não se tornou uma falsa igreja que é romana, que é pagã, ela é realmente reino. E a gente quer falar um pouco agora, então, sobre como Jesus reina na concretude, né, na realidade. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Sim, porque Jesus reinar não é só a gente chegar na festa de Cristo Rei, abrir o Instagram, postar um story, aquele Jesus do olho azul, quase sumindo, se botar um efeito, assim, com a coroa, segurando o mundo nas mãos, plano, não sei como. Mas... Não, alguns deveriam postar um do plano, né? Sim, exatamente. Então, não é só isso, né? Jesus reinar nas nossas vidas. Antes de reinar no coletivo, vai precisar reinar em nós, individualmente, pessoalmente. São no nosso dia a dia mesmo, com as pessoas que estão à nossa volta. Ser o Cristo para o outro, né? Sim, exatamente. Que a luz de Cristo brilhe em nós, que a gente exalte isso, que a gente exale isso, né? Que a gente seja Cristo para o outro e que a gente enxergue Cristo no outro. Exatamente. Menos tanta coisa, assim, tudo precisa de tanta regra, tudo precisa de muita conversa, sabe? Não é assim, não precisa disso tudo, sabe? Se você chegou ali hoje e não sei lá, é domingo, você não postou uma história na missa, sabe? É complicado, já a sua situação tá complicada, Cristo não tá reinando na sua vida. Sabe? Não, e não só isso. Eu já vi, na época que teve aquele caso da menina, né, de 12 anos, que foi estuprada e tal, do aborto, eu lembro que algumas pessoas estavam dizendo, eu não posso deixar de postar, porque eu sou contra esse aborto, porque senão eu vou estar deixando de deixar Cristo reinando na minha vida. Meu Deus, que loucura. Então, realmente... Você está pecando por omissão. Omissão, exatamente. Então, dizem pecado por omissão. Que Cristo reina na nossa vida e a gente postar as polêmicas do dia no Instagram, só que na vertente corretinha. Sim, é a mesma coisa de cobrar demais alguns posicionamentos de alguns famosos assim que são católicos, né? Que tem famílias que vivem a fé assim, do jeito que eles acreditam que seja correto, no caso, cumprindo os mandamentos da igreja, mas que vivem a sua fé e tudo é um posicionamento, sabe? Não posicionou ainda, se ajudou tal catástrofe que aconteceu, já doou 10 jatinhos, sabe? É uma exigência muito grande de comprovação de catolicismo. Vamos fazer algumas carteirinhas. Então. Eu acho que já devia ter, né? A Uni dos católicos para. É um sistema das redes sociais entrando no meio religioso, né? Você tem que comprovar que está fazendo alguma coisa, senão você não tem que mostrar a sua vida, senão você não está vivendo. Sim. Aprendeu que a gente tem que mostrar o que estamos fazendo. Aprendemos não, né? Porque a gente não nasceu nesse meio, a gente foi criando nesse ambiente que a gente tem que mostrar tudo. Se eu não estou mostrando, não estou fazendo. Então a gente passa a aplicar isso para o meio religioso, onde a gente tem que mostrar que a gente está na missa, a gente tem que mostrar que a gente está vivendo, porque senão já acha que a gente está afastado ou alguma coisa parecida. Sim, e ainda tem essa questão fundamentalista na internet, que mesmo que você não poste, você acaba vendo, né? Eu mesmo parei de seguir vários perfis porque estavam fazendo mal, porque, sei lá, se você não tá bem hoje, você não tá bem, não tá conseguindo se concentrar, você tá ansiosa, você sei lá, não tá funcionando hoje, seu dia hoje tá complicado, aí você tá lá no Instagram passando só as coisas aleatoriamente e você vê alguém dizendo assim, já rezou o rosário inteiro hoje, sabe? De trás para frente, de frente para trás, em latim. Em latim, tem que falar que não pode dizer que tem que ser em latim. Rosário uma vez no dia? Sim, sabe, tipo, você já fez isso? Se não fizer, não é católico. Eu vejo muito Reels mesmo, assim, sobre... Se você não sabe o nome dos 25 primeiros papas, você pode se chamar de católico? Sim, você já rezou hoje? Quantas vezes já rezou hoje? Já assistiu hoje a homilia do Padre Paulo Ricardo? Você já fez alguma thread contra o Concílio Vaticano II no Twitter? Se não, você hoje não é católico. É sexta-feira. Me chamam de 007, zero diplomas, zero trabalho, emprego, 7 threads sobre o Vaticano II. Exato. Hoje é sexta-feira, você comeu carne. Essa questão de mídia, né? Mídia no Instagram, Twitter, o catolicismo hoje, o catolicismo digital, que foi, inclusive, esse catolicismo foi um dos motivos para a gente querer criar esse podcast, é que esse catolicismo ele é vendido dentro de uma cartilha, sabe? Você tem que seguir tal coisa, você tem que concordar com
tal influencer, você tem que ler os mesmos livros, né? Tudo de filosofia anglo-saxã, mas você se vende aí de um baluarte do tradicionalismo, lendo liberal anticlerical, você não tá nem sabendo. Não, sabe? você precisa ler autores que nem são católicos, mas que fazem parte desse bojo, para que você, tipo assim, o Edmund Burke, né, que era anglicano, mas você não pode ler um autor anglicano atual que fale uma teologia correta, porque isso é um falso ecumenismo, mas se você pegar o Edmund Burke para ler sobre conservadorismo, aí você pode, você deve, porque se você não fizer isso, você não é católico, lendo um autor que nem era católico. Não, eu já vi, tipo assim, a pessoa fala assim, não, porque o conceito de capitalismo. Pô, capitalismo em si é um conceito marxista, mas ok. Aí a pessoa fala que você não pode usar nenhum conceito de sociologia, não pode falar nada sobre o nome que não pode ser mencionado, Marx. Você não pode falar classe. Disso. Você não pode falar a palavra classe. Enquanto isso, você tem autores católicos como Chesterton e o Belloc que usam literalmente termos marxistas, né? Tipo assim, falam em classe, falam em mais-valia, falam em opressão, enfim. Mas aí você pega, não pode falar de Marx, mas você tem que ler a Ayn Rand, que era uma louca, com uma filosofia louca, completamente anticristã, que ensinava que a caridade era uma coisa subversiva para a sociedade. Então, tudo que for liberal, que não tem nada a ver com o catolicismo, inclusive que ataque a igreja, você pode fazer e você deve fazer. Agora, o que não... Essa coisa aí de atacar a caridade, né? Dessa autora que eu não vou saber pronunciar o nome, talvez tenha dado respingo aqui em um certo teólogo, né? Que não é católico, mas ele está dentro do ecumenismo do ódio, ou pelo menos estava, agora está tentando se afastar. Não preciso dizer quem é. Sim. Todos sabem. Sim. Dois. E fazendo até uma ponte com o próprio fato de Cristo reinar ou não, eu acho que o mundo como um todo, fora dessa bolha católica, necessita hoje de ídolos, né? De pessoas assim que te inspirem, no caso. Ídolos, não tirando a parte negativa, no caso. De pessoas que te inspirem, que te guiem. Então, hoje essas pessoas, se você disser assim, influência tal, vai sair da internet, fulano não vai mais dar curso. Pronto, essas pessoas não sabem mais como ser católico, porque eles precisam dessas regras, sabe? Tipo, você não pode assistir a Disney, sabe? A Moana é a pior princesa, sabe? Você não pode. Você tem que gostar... A Camila Cabello é feia. Compara a Cinderela de 50 com a Camila Cabello de 2021. Sim, nossa, um completo absurdo. Não, basicamente você só pode... Você ao mesmo tempo uma beleza, você tem que apresentar um cristianismo europeu. Se você não for do cristão no padrão europeu, você não é cristão direito. E ao mesmo tempo, essas pessoas que dizem, eu detesto a Disney, não assisto a Disney, é uma obra do demônio que está acontecendo. Uma relativização da beleza. Isso, ao mesmo tempo, 2 meses atrás estava lá, Ariel vai ser negra no filme? Como assim Ariel é ruiva? Então, eu não entendo. Ou tá inteirado ou não tá inteirado do assunto, verdade. Sabe? É uma gente que, tipo assim, eu não quero saber, eu não tenho Netflix, eu cancelei minha Netflix. Aí falar, veja o próximo absurdo na série do Netflix, porque os cliques valem muito. Então, vamos acessar a Lumine apenas R$19,90. Eu não vejo Porta dos Fundos desde 2012, mas olha esse especial de Natal de novo. Exatamente. Eu vou falar, eu só fico sabendo do especial de Natal porque essa galera faz propaganda gratuita. Porque senão eu nunca ia ficar sabendo. Eu nunca ia ficar sabendo porque a galera fica borbulhando em cima e falar, eu nunca assisto isso aqui, mas olha, olha que absurdo. E esse ano até foi menos, né? Parece que foi menos. Que parece que teve, eu não sei do que se trata. Que você sabia a história toda por meio de... Sim, aquele de 2019. O de 2019. Teve até um filme que foi bem contra a Nossa Senhora, que era sobre era um filme de terror. Sim, Rogai por Nós. Um filme totalmente desconhecido, assim. Era um diretor famoso, mas assim, o filme em si não fez sucesso. Ninguém ouviu falar dele. O diretor é o diretor dos filmes clássicos do Homem-Aranha. Vai. Nossa, eu não sabia. Nem sabia. Mas, pois um filme que não fez sucesso, mas só quem tava falando dos filmes eram os católicos dizendo pra ninguém assistir. Cara, ignora, sabe? Mas não, a internet precisa, os cliques precisam funcionar. Eu só sei o nome por conta da propaganda gratuita que fizeram. E eu meio que falei aqui também, né? Se quiser dar um corte, fazer em cima. E eles falam tanto assim, não vamos dar dinheiro pra Globo. Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. E tá lá, sabe, o YouTube enchendo o bolso...
enfim, as pessoas agora decidiram, vão todos morar no campo, vão todas essas coisas aí. Não, mas depois de ganhar dinheiro vendendo A livro, gente fugiu da pauta vendendo completamente. curso. A gente tá lavando roupa suja federal aqui. Não, porque A gente tá no caso, a gente podia lavar roupa, mas é isso. no caso, Isso aqui é uma mesa redonda, é livre. no caso, a ponte mesmo que eu queria fazer era que eu acho que hoje o que reina na vida dessas pessoas é isso, o entende? dinheiro. Por mais que elas É o acreditem ideal americano. que é Jesus reinando na vida delas através dessas pessoas, infelizmente não é. Eu realmente escuto de algumas pessoas que eu me converti graças a fulano. Não é Jesus, Sim. não é Deus, não é Jesus, é fulano, sabe? Fulano, é sim. Se fulano, porque assim, tem um certo fulano. Normalmente fulano de alguma coisa. nem o foco de fulano nem é esse normalmente. É, exatamente. É assim, outra coisa. Tem um É, o certo foco- fulano que no passado ele era de uma outra religião monoteísta, né? Ele era do Islã. E todo mundo se converteu ao Islã por causa dele. Hoje ele é católico, todo mundo se converte ao catolicismo por causa dele. Então, assim, se amanhã esse cara decidir que ele é judeu, vai todo mundo virar judeu. Mas Então, Cristo está reinando, né? Quem é esse? É um personagem fictício, realmente? Isso tem? aí dá Não, um pouco ele- mais de trabalho. Não, Ele hoje é dá o um Olavo pouco de mais de Carvalho, trabalho. você não sabe? Não é exatamente por Não causa é pra disso. tanto. Sim. Exato. É isso, o que acontece é isso. A gente tem a adoração a Mamon, que é o dinheiro, é disfarçada de adoração a Jesus, né? Então, Mamon, ele é um demônio bíblico. De onde vem? Não, Mamon é um Eu deus. não capto. tempo Eu bíblico. não sei onde ele veio a parada. Vamos lá. No tempo bíblico, a gente tinha várias divindades, e uma dessas divindades era Mamon, que era a divindade que supostamente trazia riquezas para as pessoas. Então, quando Jesus condena o amor ao dinheiro, e o dinheiro também, Jesus diz que existe adoração a Mamon. Então, ele usa o nome do deus. Seria como se a gente fosse falar, sei lá, no tempo dos gregos, assim, porque vocês só querem saber de navegação, vocês são adoradores de Poseidon, sabe? Tipo isso, sabe? Já faz essa referência. Esses influencers, de certa maneira, dentro do meio católico, acabam criando uma teologia da prosperidade, sabe? Vem de uma vida perfeita. Sim. Vem de uma vida perfeita, e pessoas se convertem ao catolicismo pensando que vai ter... Nessa vida perfeita. Buscando esse estilo. Mulheres que pesam 30, sabe? Ali, um véu sempre perfeito. Você é que tem que cuidar da sua casa, mas eu não a quero fulana nada pagando a menos babá, que um né? psiquiatra. Não, é engraçado, porque a gente que paga babá, né? Que a gente que não precisa sair de casa para trabalhar, porque em um clique de story elas vendem muita coisa, ganham um monte de dinheiro, e que dizem que você precisa depender do seu marido, mas o marido delas não bate nelas, então elas não precisam de independência financeira caso o cara fique louco e queira matar elas e os filhos, como acontece com muitas mulheres na vida real. É bom te falar, vamos colocar aqui, a gente não tem nada contra mulheres se dedicarem a... Sim, não. Na sua casa, nada contra véu. Mas a questão você ganhar dinheiro. As coisas. A questão é você ganhar dinheiro na internet falando que mulheres não precisam ganhar dinheiro. Exatamente. Isso é complicado demais. Tipo assim, você é professora, larga seu emprego e vá cuidar dos seus filhos. Enquanto isso, eu tô dando aula aqui, que também é a mesma coisa que você faria na rua, só que você não faz, eu faço. Eu não estou dando aula, estou pagando professores para o meu filho. Sim. Para mim, o melhor exemplo desse discurso dúbio é recentemente essa questão da vacina, porque eu conheço de perder a conta, assim. Não vou tomar vacina, e depois, em off, a gente saber que tomou vacina e continuar nas redes sociais, não tome vacina, morra, sabe? Tipo, exatamente. Tipo, não tome vacina. Eu vou tomar, mas assim, eu sou contra a vacina, mas pô, eu tomo, sabe? Mas ninguém precisa saber que eu tomei. Então, ou uma coisa ou outra, sabe? E o pior de tudo isso é a utilização do nome de Jesus Cristo e dizer, como inclusive tem grupos que usam o nome de Cristo Rei, que dizem que vai falar do reinado de Cristo, mas estão elegendo políticos que não cuidam dos pobres, não cuidam dos pequenos, que Jesus falou que os pequenos eram aqueles que ele iria tomar conta. Então Jesus disse que no dia do juízo final ele ia perguntar: o que é que vocês fizeram aos pequenos? Se você deu de comer, de beber, de vestir, você fez isso comigo. Aí você está falando do reinado de Cristo e você não quer saber disso. Você vai eleger políticos que a única pauta da criatura é aborto. É a única coisa que consegue falar. É a única pauta. Que pensa assim, e ainda que seja, não se vê nenhum avanço ou fala sobre. A pessoa não nem nisso ela trabalha. É só falar. Porque se eles tivessem pelo menos fazendo algo pelo aborto, tipo assim, contra o aborto, eu ficaria muito feliz, sabe? O que seria de verdade Jesus reinar na nossa vida, no nosso individual, sabe? Eu acho que primeiro a gente entender que somos seres individuais, que somos seres diferentes. E embora todos façamos parte do corpo de Cristo,
Cada um tem sua particularidade. Exatamente. Então, poxa, se você não consegue, não tá bem hoje para fazer a oração do texto, sabe? Deus se importa muito mais com pequenas ações, né? Tem até aquela questão de Santa Teresa, que ela tá na adoração, né? E que ela diz, olha, eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar retada, mas eu vou ficar aqui em silêncio, sabe? Tipo, é basicamente isso, é você entender a sua individualidade, você entender o seu tempo, é você saber de que Deus gosta da diversidade, tá? Ele nos fez diferentes porque ele gosta disso. As flores são cheias de espécies, os animais são cheios de espécies, e nós, seres humanos, também somos muito diferentes. Então, Deus gosta da diversidade de raças, esse negócio aí de que cada um no seu canto e de pureza racial, isso é maluquice, isso não tem nada a ver com o pensamento cristão. Então, Deus gosta da diversidade. Uns são mais quietos, uns são mais falantes, uns gostam mais de escrever, uns gostam mais de falar, uns são bons em música, outros não são. Exatamente, eu ia até falar isso. Eu, por exemplo, consigo estar em oração muito fácil quando eu pego o ukulele para tocar um pouco. Não estou me preocupando ali com tom, com melodia. Tô tocando, tô exaltando os meus pensamentos a Deus, sabe? E eu acho isso que é o essencial na fé. Claro, você cumprir os mandamentos e você estar amparado pelos sacramentos. E isso, para mim, é santidade, né? Isso, para mim, é você buscar. A gente não sabe se a gente está sendo escutado por uma pessoa, por 10. Então, é bom a gente deixar claro que a gente não está dizendo que vida de oração é um lixo, tá? A vida de oração é importante pra caramba. Mas só que não é porque aquele plano de vida, né? São José Maria de Escrivá, eu acho que o Mateus pode falar disso bem, ele falava sobre essa questão do plano de vida. O seu não precisa ser igual ao meu, é diferente, nós somos pessoas diferentes. Então, não é porque aquele influencer disse que ele resolveu a vida dele igual daquela forma, com aquilo ali, que a sua tem que ser igual. E por isso ele vai lançar um curso e você de 399 dividido em 10 vezes. E tipo assim, você não precisa ter uma vida intelectual, buscar alta cultura, ler uma lista de livros para formar imaginário para ser um bom católico. Você não precisa disso. Você não precisa. Esse negócio de imaginar é um negócio. Tipo, não é meio. De onde que veio isso? Porque a gente é um país católico mais ou menos uns 500 anos. Nosso imaginário é católico, a gente funciona assim. É verdade. Nós temos o imaginário católico. No geral, inclusive protestante. E quando eu tô... Os brasileiros têm imaginário católico. Do nada, a protestante fala, Nossa Senhora, vixe Maria, Sim, tem um imaginário. Se você perguntar ao protestante se as obras dele são importantes, a uma pessoa, a um evangélico genérico, ele vai falar que sim. Se você é cristão e não age como tal, você é hipócrita. Sim. Exatamente. Mas também tem a questão que a formação do imaginário também é questão de leitura de literatura clássica. Sim, eu ia falar isso agora. Ler grego, essas coisas. Quer ler um romance? É a Jane Austen, sabe? Tipo, é só isso. E olha que fique claro que eu sou a maior fã da Jane Austen que tem. Eu amo Jane Austen. E eu também, eu sou muito fã de clássico. Minha obra favorita dela é essa que foge esse padrãozinho maior, que é Emma, em que a protagonista é literalmente uma vilãzinha, né? Então... Não conheço. Eu não tô falando aqui que é ruim, eu tô dizendo que eu gosto. Não tô dizendo que eu não gosto de rezar o texto, eu tô dizendo que eu gosto. Mas problema e rezo, importante. Sim, rezo. Mas aí chegar no Instagram, tem que rezar o texto, porque senão o demônio não vai apanhar hoje, porque Nossa Senhora baixa no demônio toda vez que você reza o texto, é complicado. Tinha uma coisa quando eu era mais adolescente, assim, quando eu comecei a frequentar a igreja, que era muito normal que você meio que deixava de rezar um texto num dia e rezava 2 no outro. Aí você acaba que não rezava nenhum e virava um ciclo péssimo. A gente vira um bando de escrupuloso, como inclusive eu já fui, sabe? E tem gente que fala contra o escrúpulo, mas ensina escrúpulo. Porque diz que fala contra o escrúpulo, mas diz que é pecado mortal, meio mundo de coisa que não é nem pecado venial, sabe? Tipo assim, sei lá. É pecado deixar de rezar o texto um dia, por exemplo. É pecado falar que a Camila Cabello é bonita. É pecado falar isso. A maioria das pessoas não... A gente tá falando um monte de referência que as pessoas do geral não vão. O que tá acontecendo? Tem um certo negócio aí, um país... É um país de outra linha? Um país de uma outra linha, isso, exatamente. Eles estavam falando sobre a questão do imaginário e tal, e sobre a arte, da sétima arte, blá, 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 de cinema. E aí eles foram falar da Disney. Eram 4 homens feitos e uma mulher falando de princesa da Disney. Eu acho isso o máximo. E eles estavam falando lá sobre como as princesas da Disney no passado eram bonitas e as atualmente são feias. Então, assim, era uma fala extremamente racista, porque eles estavam dizendo que a Cinderela, que é uma princesa branca, loira, ela é bonita, e a Moana, que é uma princesa indígena, ela é feia. A Moana não é feia, ela não exalta a feiura.
Inclusive, o desenho da Moana é um desenho que você pode passar para os seus filhos e explicar o pecado original de uma maneira muito intuitiva. Não sei se vocês já assistiram, mas ele fala sobre o bem e o mal de uma maneira muito interessante. Eles vão falar que os personagens novos da Disney são todos feios, porque vão exaltar culturas de outros países, além dos países europeus e do foco dos Estados Unidos no geral. Não é o que eles querem dizer, mas como eles acabam colocando os exemplos dele, tá implícito que é beleza. Isso, porque assim, eu também concordo que a beleza é uma coisa muito importante. O problema é que o ser humano já é belo, porque o ser humano reflete a imagem de Deus. Então, se você está dizendo que a Camila Cabello é feia, porque ela é cubana, e que uma atriz que seja loira, ela é muito mais bonita e ela exalta a beleza de Deus, você está dizendo que o branco, ele reflete a imagem de Deus melhor do que o negro. E que o branco, ele reflete melhor quem Deus é. Eu sei que a pessoa não está falando isso de maneira explícita, mas se ela for parar para pensar nas consequências da fala dela, se a gente não pode levar desenhos que tem personagens latinos, personagens indígenas, personagens negros, que a princesa Tiana também, coincidentemente, todos os personagens que eles disseram que eram feios eram pessoas que não eram brancas. A princesa Tiana, que é negra, a Moana, que é indígena, enfim. Então, se a gente está dizendo que qualquer etnia que não seja caucasiana, ela é feia, a gente diz que tem uma raça que reflete a imagem de Deus melhor do que as outras. E isso daí é loucura. Então, a gente está fazendo referência. Eu queria muito saber como é que isso é. E tem um grave risco se você pressionar a pessoa com essa realidade, ela vai há um grande risco dela concordar, tá? O meu medo é isso. Há um grande risco dela concordar com essa pauta. O Instagram tá uma loucura, os meninos estão todos fazendo aula de tiro. Eu vou num lugar assim mais conservador e tá lá o pai ensinando a filha a jogar, a filha de 5 anos, ensinando ela a jogar futebol americano com aquela bola que eu nunca vi aqui no Brasil, sem mentira nenhuma. Isso foi uma história real. A gente viu isso num certo ambiente que é bem voltado ao conservadorismo, onde as crianças não estão mais aprendendo uma coisa que é tipicamente brasileira e aprendendo um esporte que é de um país... Não, parece que tudo que é brasileiro é ruim. Parece que tudo que é brasileiro o pessoal não quer mais nem pegar dengue, agora só quer pegar a doença mais... quer morrer de gripe. Dengue. Igual americano, Apoiem a indústria de doença nacional, cara. Exatamente. Cadê o patriotismo? Mas é verdade, tem cada vez menos coisas brasileiras nesse meio. Gêneros musicais brasileiros, no final, tudo isso tudo que eles fazem para exaltar algum ponto da identidade deles, no fim das contas, é isso. Eles vão colocar que a música clássica é a música mais nobre, e é a música que realmente cumpre o seu valor enquanto música, de mostrar o belo. Então nós vamos para esse último bloco, onde a gente vai falar sobre o reino de Deus coletivo e o verdadeiro reino de Deus coletivo. Já puxa o gancho do que a gente estava falando antes, porque essa gente que vende esse reino de Deus individual falso, né, onde você tem que seguir um padrão cultural, fingindo que isso é santidade, e você não cuida do que realmente é santidade, é a mesma coisa que vem para o coletivo, porque dizem quem você tem que votar, dizem quais são os projetos de lei que são bons e quais que são ruins, qualquer coisa que tenha a ver com caridade é comunismo, e qualquer coisa que tenha a ver com dinheiro é progresso, católico tem que ser de tal e tal partido, enfim. Sendo bem claro, o objetivo disso é manipular o seu voto. É manipular as suas ideias políticas. Não tem outro objetivo, não tem a sua santificação, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com manipulação política. É a famosa ideologia que eles tanto querem que eles dizem que não é ideologia e que eles criticam ideologia, mas eles têm ideologia. Eles têm partido, dizem que querem escola sem partido, igreja sem partido, mas eles têm partido. E eles colocam seus partidos nas igrejas e cada vez mais as nossas igrejas estão infectadas por isso. Inclusive, nas homilias, a gente já escuta padres claramente falando, né, contra... enfim, sobre questões políticas pro lado deles de maneira explícita. Enfim. Quando acontecia do lado oposto, que eu particularmente também discordo, batiam muito no padre. Por exemplo, se o padre ele é muito voltado pro petismo. A gente sabe, existe muito petismo dentro do clero. Mas pode falar o nome, ele não vai processar a gente, não. Sim. Um salve Lula, você que está ouvindo. Tem um padre petista, e ele faz homilia totalmente politizada. Eu discordo desse tipo de homilia. Da mesma forma que eu discordo do padre que vai chegar na homilia e vai falar, meus amigos, se vocês votarem no PDT ou no PT, ou em qualquer outro partido, você está excomungado. Aí começa a fazer um terrorismo espiritual na pessoa, usando
usando a política como ferramenta. Isso. E o pior é que às vezes isso não parte nem de padres, parte a maioria das vezes dos leigos, que querem se fazer autoridade no lugar onde eles não são, evidentemente. Exato. Eu, particularmente, discordo de qualquer homilia que passe 10 minutos. Eu também. Você e o Papa Francisco. Papa mas é isso como o Matheus Francisco falou. O reino de Deus ele tem hierarquia. Jesus ele instituiu os 12 apóstolos, nós devemos obediência aos bispos. Mas a gente tem uma galera que diz que quer pregar o reino de Deus, mas que diz que você não tem que ouvir os bispos, que você não tem que ouvir os padres. As pessoas, elas nos dizem que, ao invés da gente seguir as orientações dos bispos, que são os nossos líderes, que são as pessoas que Jesus instituiu como os representantes do seu reino, principalmente o bispo de Roma, a gente discorda dos bispos, não escuta a voz deles, a gente seleciona, sabe? Tipo assim, se for documento de tal e tal época, eu aceito. Se for de tal e tal época, eu não aceito. Qual catecismo você viu isso, sabe? No amarelinho ou foi no outro? Acontece isso muito, sabe? Tipo, isso aqui tá no catecismo, mas se for amarelinho, eu não escuto, sabe? São leigos que estão dizendo qual catecismo que eles usam, qual que eles não usam, sabe? Qual melhor esse outro catecismo aqui, ó. Não é mais fácil essa galera se assumir que é cismático logo do que... Eu acho que fica mais bonito formalmente. É verdade, mas é mais justo. Bom, o reino de Deus ele é uma coisa real, é uma realidade, não é uma coisa abstrata, não é uma abstração, ele é real. Então, quando e eu falo isso como autocrítica, às vezes a gente vê os inimigos do reino de Deus, as pessoas que querem perpetuar as opressões, que querem a morte na vida, às vezes a gente quer só ir contra essas pessoas e não plantar as sementes do reino. Então, eu penso muito na parábola do joio e do trigo, sabe? Onde Jesus disse que o semeador foi lá, plantou boas sementes, aí veio o inimigo, plantou mais sementes. E quando o servo dele chega para ele e fala, Senhor, devemos arrancar o joio? Ele diz, não, deixa crescer juntos, porque se você arrancar o joio, é capaz de ir muito trigo junto. Espera. Então, eu penso muito nisso porque eu conheço pessoas que são católicas sinceras, pessoas que realmente buscam santidade e que são enganadas por pessoas que não são. E eu estou falando aqui de pessoas que todo mundo sabe que é mau caráter, de pessoas assim como, por exemplo, pessoas que são indiciadas na justiça por abusos sexuais e tudo mais. Pessoas assim que... Não estou falando das pessoas que eu discordo, né? Tipo, das pessoas que são ruins mesmo, sabe? Que dizem que são de Deus e que são do diabo. Mas que acompanharam essas pessoas, que tiveram elas de alguma forma na sua conversão, tudo mais. E se a gente arranca essas pessoas, às vezes a gente arranca todas essas pessoas que são trigo, mas que estão ali junto, sabe? Se você derruba alguns pensadores, parece que você arranca todo mundo junto. Isso não é bom, porque é melhor uma pessoa que segue a Cristo na simplicidade, que não faz nem ideia dessas confusões ideológicas e políticas que estão acontecendo, mas que serve ali, que está ouvindo todo mundo e que só querendo servir a Jesus, do que uma pessoa que sabe de tudo e perdeu a fé, sabe? Sabe de tudo, conhece todas as coisas, buscou tudo, tanto que se perdeu, né? Eu estava lendo recentemente também a meditação e imitação de Cristo, e estava falando sobre isso, né? Que a gente busca demais, às vezes, busca sabedoria demais, busca entender tudo. Ele faz até uma comparação assim com grandes pensadores, grandes cientistas. Ele fala, a ciência não é ruim, a igreja deixa isso claro desde sempre. Mas onde é que esses caras estão agora? Você tem como saber? Tipo assim, eles deram a vida deles a quê? Deu em quê isso tudo, sabe? Assim, tanto tempo para isso. Então, acho que isso é uma coisa importante também. Eu acho que o que a gente quer mesmo passar é que vamos sim criticar de vez em quando pessoas que usam o nome de Cristo, ultrajando o nome de Cristo, mas vamos muito mais levantar a bandeira do que é certo, sabe? Mostrar os santos e seus exemplos, mostrar as pessoas que vivem hoje com compromisso pela verdade, pelo reino de Deus, e também nos levar a esse compromisso, porque reclamar só não adianta de nada. Então, ser Cristo, né, para o outro, ver Cristo no outro, entender que a pessoa que está sofrendo é como se fosse Jesus na cruz, e que nós temos que acolher e cuidar, fazer com que as pessoas se convertam de verdade, sabe? Não conversão exterior, que ela mude só a maneira como ela se veste, mas que o pensamento dela é impuro, o coração dela é mau, a boca dela só fala coisas ruins. Isso não é conversão, sabe? Isso não é conversão, mudar a maneira como você se veste, o que você assiste, o que você escuta. Conversão é uma coisa interior, é a maneira como você se relaciona com Deus e com o outro. E a gente não está dizendo aqui que isso não é importante, porque para muitas pessoas é o que a gente até já trouxe. Que para muitas pessoas, poxa, é a realidade da pessoa. Se a pessoa cai muito em tal pecado e ela acha que aquela coisa que ela assiste em si, para ela, é importante que ela retire, eu até bato palmas, porque precisa ter coragem você tirar uma coisa, você gosta, mas está me fazendo mal.
Então não é isso que a gente está dizendo. Se for pecado é uma coisa ruim. Então, não é isso que a gente está dizendo. Corta as coisas que não prestam, mas não ache que você cortou aquilo para você e o mundo inteiro tem que dizer não àquilo porque você disse. Porque a gente não deve colocar mais fardos do que aqueles que já existem. Então os mandamentos estão aí. Siga os 10 mandamentos. Peça ajuda ao Espírito Santo para seguir. E siga os 5 mandamentos da igreja também. Faça tudo o que tem que ser feito. Não se gabe por isso. E não ache que você tem que adicionar os 30 novos mandamentos dentro dos mandamentos da igreja. E isso do fardo é muito importante também, porque tem um ditado popular, né, que o pessoal fala muito assim, quando tá passando por alguma coisa ruim, o pessoal posta assim, lembre-se sempre que Deus não nos dá um fardo maior do que a gente é capaz de carregar, mas as pessoas dão. Literalmente, as pessoas nos dão muito. Se você está carregando um fardo, talvez não foi Deus que te deu dessa forma. Exatamente. Tá. O padre falou até isso no homilia ontem, que ele disse que, assim, Deus escreve certo por linhas, aí o pessoal tortas, ele disse, não, Deus escreve certo por linhas retas, a gente que tá vendo torto. Uma vez, isso me lembrou, nossa, tá nada a ver, mas isso me lembrou o padre daqui da paróquia quis anunciar uma aula de canto, aí ele fez a mesma coisa, ele falou, porque quem canta, ele não falou, são os males e espantos, ele falou, não, reza 2 vezes. Vocês estão muito pagando ultimamente. Mas volta, só devaneio. Mas esse é o ponto, sabe? A gente, nossa proposta aqui, nós não queremos, não é uma crítica às pessoas que estão seguindo esse modelo de fé agora, as pessoas que estão mudando o seu guarda-roupa porque viram que isso é um ponto que os prejudica, os que estão se esforçando para rezar mais o terço, porque é uma coisa que eles sentem que é necessário, e realmente é necessário. A igreja disse, Nossa Senhora disse tantas vezes. Não é uma crítica às pessoas que, por exemplo, usam devocionários às vezes, gostam de usar orações prontas, porque às vezes a sua própria oração ou a sua oração livre não é forte, você não consegue. Eu passei por isso. Então eu não tenho a quem culpar. Nós estamos com o que somos contra, porque de fato somos contra alguma coisa, não é como se não fôssemos amigos de todo mundo ou inimigos de todos. São as pessoas que vendem isso com a intenção de, como posso colocar, de vender isso como um modelo de fé fixo. E que isso vendendo pessoas que vendem esses modelos prontos de santidade, que é algo que realmente não existe. Eu só penso em Jesus no templo, né, retirando as pessoas que estavam vendendo os sacrifícios ali, porque virou mais ou menos isso, sabe? Não é que é ruim você se vestir de maneira que não provoque pensamentos ruins no outro, isso na verdade é caridade, sabe? Mas Exatamente. Quando você cria um padrão de regras do que seria isso, de como tem que ser naquela loja específica, enquanto as outras pessoas fazem dinheiro, não olha a realidade social. Literalmente não tem como. Você, eu já vi realmente assim, vamos aqui, pedir doação de roupas modestas, sabe? Porque a pessoa não tem como não, comprar. É sério, a gente tá sério, eu juro, mas eu desculpa, perdão. Isso já aconteceu. Cara. E isso é muito complicado, porque o que é uma roupa modesta? É uma roupa... Ficou engraçado, perdão. Ficou engraçado. É engraçado, porque é trágico. Porque, tipo assim, com seu próprio guarda-roupa, você pode sim se vestir. A não ser que seu guarda-roupa seja só topo de roupa, você sim consegue se vestir de maneira modesta. Gente, teve uma época de... Acontece, tá? Acontece. Não, acontece. Se a pessoa teve uma conversa... Não, porque às vezes a pessoa teve uma conversa muito drástica. Tipo assim, a pessoa vivia uma vida muito promíscua, se vestia de maneira muito promíscua, e aí realmente ela vai ter que ter uma mudança total de guarda-roupa. Mas se ela viver uma vida assim, normal, vai ter algumas roupas que ela vai ter que jogar fora, sim. Roupas que mostram demais o corpo, que marcam demais o corpo, que não são boas. Mas vai ter muita roupa que ela vai ter que usar de outra maneira. Basicamente, o que a gente está trazendo aqui e tratando aqui hoje é o fato de que o reino de Cristo individual é diferente do reino de Cristo coletivo. Que embora funcione para você, você não pode vender isso como um produto e diga, compre meu produto, compre meu curso e veja Cristo reinar na sua vida, porque isso não existe. E às vezes não é nem a gente não está falando às vezes nem de compra literal, sabe? Simplesmente você propor estabelecer a sua forma de fé como verdade. Sim, exatamente. E anular a sua individualidade. Exatamente. Anular a individualidade de cada um, a forma com que Deus se relaciona. Você vai, às vezes, cada um de nós. Algumas reuniões, e são cópias. E eu gosto muito daquela frase do Beato Carlo Acutis, que ele fala
todos nascem diferentes, todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. E eu acho isso muito interessante, porque a gente pode se tornar uma cópia do mundo, né? Se vestindo daqueles padrões das modas que todo dia são inventados, mas às vezes a gente se torna uma cópia do outro, e não é isso que Deus quer para nós. Sim, que lindo se a gente chegar em um grupo de jovens da igreja, todo mundo já vestido de maneira, né, recatada, isso é muito bonito. Mas é mais lindo ainda saber que está todo mundo ali confessado, que está todo mundo ali em estado de graça, que todo mundo ali vai à missa, que todo mundo ali comunga e sente Cristo reinar dentro de você. Sim, é verdade, sim, com certeza. Mas também o que eu queria dizer é que essas roupas que sejam recatadas, elas não precisam ser modelos de roupas idênticos. Sim, pessoas que não têm mais individualidade. Sim. Que se você chegar no guarda-roupa de 3, são as mesmas roupas. As mesmas roupas. A pessoa tem um corte de cabelo igual, a roupa igual, ela fala igual, e ela às vezes assiste curso. Existem pessoas que vendem curso sobre como falar, como sentar, como se vestir. E disso tem modéstia. Eu e Gabi mesmo somos muito diferentes. E a gente tava parecendo uma cópia uma da outra, tirando pela altura que uma maior até menor. Muitas pessoas se afastam por causa disso. Muitas pessoas se afastam da igreja por causa disso. Sim, é muito, muito mesmo. Nós passamos por momentos muito complicados de fé mesmo. Mas hoje eu entendo. Gabi gosta de se vestir, uma pessoa mais... Ela não gosta de muitas cores, muito colorido. Ela gosta, ela se identifica. Já eu não, sabe? A gente até brinca que parece um adulto e outro uma filha adolescente, quando a gente sai as duas. Mas eu não, eu me visto mais colorido, eu gosto de... Vocês viram como eu apareci no Instagram do Macabeus, né? Tipo, de bandana, porque eu já acabei de chegar da rua daquele jeito. É isso. É importante que a gente respeite. A gente acaba falando muito da questão da modéstia feminina, porque é mais a nossa realidade, mas vocês, os rapazes aí... porque a mulher é a mulher que sofre mais com esse tipo de coisa. O homem realmente não tem... O homem não tem tanta cobrança, por mais que alguns se cobrem. Mas não tem, sempre recai sobre a mulher, Mas você, Matheus, vai se matricular na aula de tiro e fumar um charuto, sabe? Exatamente, pois é. Isso eu tenho que ser esse para... Não, gente, até isso, sabe? Tipo assim, a igreja não tem nada de que diga que o fumo é uma coisa pecaminosa. Pronto, beleza, até aí tudo bem. Aí você vai lá... Nem que a academia é virtual. Tipo assim, você vai lá e você diz, eu fumo tal, e isso aqui eu não sou viciado e não é pecado. Beleza, agora disso todos os homens têm que fumar porque esse é sinal de masculinidade, é um salto muito louco. Por exemplo, eu gosto de beber. Agora, imagina que eu digo que a bebida é um sinal de individualidade. E que se você não bebe, você não é um indivíduo feliz e sociável completo, sabe? E começa a vender cursos sobre tipos de cerveja, tipos de vinho, isso é loucura, entende? Você fuma, beleza, fuma e fique de boa, vá, não use com exagero, seja uma pessoa moderada, não seja viciado, acho muito difícil que você consiga. Fume tabaco, tá? É importante, né? Daqui a pouco o pessoal tá pensando que a gente tá dizendo outra coisa. Mas enfim, a questão seja indivíduo, sabe? 4 adolescentes desconhecidos entram no mente para defender as drogas. Ficou ótimo, né? Falei, fume tabaco, incentivo. Tirar de contexto. Enfim, acho que a gente pode finalizar, né? A gente tratou do reino de Deus, do que a gente quer fazer com isso. Eu insisti, cada um foi dando temas, né, diferentes. Esse tema em específico eu que trouxe, porque quando eu penso em Macabeus, eu penso muito nessa questão de reino, porque os Macabeus foram um grupo de judeus, os irmãos, que lutaram com armas mesmo, né, contra uma opressão de um reino anti-judeu, anti-Deus, enfim. Então, anti-Deus. Nós não estamos fazendo uma luta, nossa luta, São Paulo diz que nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. Então, eu penso que nós estamos tendo batalhas espirituais e lutando e defendendo uma fé cristã verdadeira, que não impõe fardo sobre os outros e que fale sobre o reino de Deus. Então, eu vejo os Macabeus como uma prévia dessa pedra que vai destruir o reino, né? Porque eles lutaram contra o reino da Grécia, que era um desses reinos, essa estátua de Nabucodonosor. Então, eles lutaram contra ele e derrubaram por um tempo, depois eles voltaram, eles não eram Jesus Cristo, não poderiam derrubar para sempre. Mas quando Jesus chega, ele derruba de verdade. Então, eu pensei em falar de reino de Deus por isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não se enganem, não pensem que vocês só serão perfeitos se vocês seguirem os mandamentos do Instagram. Você não precisa passar 24 horas do seu dia fumando tabaco, indo para academia e lendo filosofia.
Você não precisa disso, porque você não precisa disso para amar a Deus e ser um católico. Então, não se enganem com esses cursos que se vendem na internet e não se esqueçam que o reino de Deus não é somente ser contra aborto. A gente é contra o aborto, mas não somente isso, tá? Vamos auxiliar os órfãos e as viúvas, certo? O reino de Deus, ele começa agora, e nós precisamos estar construindo, né? Se preparando, porque se a gente pensar que vai ficar só as questões espirituais e ignorar o irmão que está passando fome, a gente não está sendo bom cristão, nós não estamos sendo Cristo para o outro e não estamos vendo o Cristo no outro, certo? E o que eu queria dizer é que o reino de Deus é para todos, mas fazendo uma alusão à minha mãe aqui, você não é todo mundo. Seja individual, seja você, seja o diferente, seja o essencial, seja o bom samaritano. E eu queria puxar o gancho do que o Carlos estava finalizando, que é sobre a questão das pessoas que passam fome. Isso é bíblico. São Tiago diz que se uma pessoa chegar para você e disser, estou com fome, e você disser, Deus te abençoe, por acaso essa oração irá alimentá-lo, é literalmente bíblico. Então, vamos procurar ser como Jesus foi, porque o cristão, ele é um Cristo. Nós fazemos parte do corpo dele, nós temos que agir como ele agiu. Não vamos apenas... Eu sei que às vezes a raiva da injustiça, né, ela nos deixa cheios de violência, mas essa não é a solução. Não é a solução criar mais polarização dentro da igreja, odiar a pessoa que pensa diferente de você, até porque talvez você tenha até pensado como ela alguns meses atrás, então não adianta você odiar, você ter raiva. Mas ser um bom cristão, fazendo mudanças no mundo de maneira prática e real, cada dia que se passa, você olhar para o outro e pensar que ele é Cristo e agir com ele de maneira como você agiria com Deus, isso você vai conseguir espalhar essa semente do reino de Deus, essa árvore imensa vai crescer ainda mais. E eu que estou fechando o podcast aqui, eu que estou encerrando esse primeiro programa, queria falar sobre uma coisa que me veio à mente quando eu estava falando sobre tudo isso. Uma vez no Twitter eu vi uma moça, muita opinião, que era uma recém-convertida, e ela disse que, eu estava falando, desabafando, falando que o catolicismo era a religião mais difícil de todas a se seguir, mas não deveria ser, e não é. E eu me manifestei contra naquele dia, eu até falei privadamente com ela de que não era para ser o fardo de Cristo é leve, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Não é que nós não tenhamos cruzes nessa vida, de fato temos, mas quando Cristo nos diz que o jugo dele é suave, o fardo é leve, é porque se estamos com ele, é ele que vai carregar a nossa cruz para nós. Então, se é o que comentamos alguns minutos atrás, se você está com um fardo pesado demais, talvez não seja Deus que te deu, talvez você não deveria estar carregando este fardo. Então, se nós pudermos ajudar você, ouvinte, que por acaso se afastou da fé em um momento, ou está vivendo um momento difícil, onde acha que não consegue seguir tudo o que você acredita que a igreja te pede, que Deus te pede, tudo isso já terá valido toda a pena. E é simplesmente isso que queremos fazer aqui. Nós não somos ninguém, não somos gurus, não somos baluartes de absolutamente nada, mas estamos tentando fazer o que Deus nos pede. E é por isso que estamos aqui. Muito obrigado se você nos escutou até este momento, e que possamos estar no próximo capítulo, na próxima semana. Muito obrigado.